Eu quero ler com vocês apenas os versos 1 ao 5. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versos do 1 ao 5. Quero trazer uma breve reflexão que nós depois estaremos ministrando a ceia. Podem ter certeza que não vou bater o recorde do presbítero Jonas. Deixar para o Ronaldo bater. Hoje eu vou ser bem, espero ser bem sucinto, apenas para a gente pegar as ideias principais desse texto. Você que está aqui nessa noite, você que nos assiste pela internet, deixe a palavra de Deus falar ao seu coração, abra o seu entendimento, abra a sua alma para aquilo que você estará escutando nesta noite. Gálatas capítulo 3, versos do 1 ao 5. Quem achou, diga amém. Então preste bem atenção, irmãos, nessa palavra. Lógico que depois eu vou estar explicando. Mas preste atenção, tente absorver aquilo que Paulo está querendo nos ensinar através dessa carta. Olha o que diz. Ele já começa assim, tratando os irmãos dessa forma. Por isso que daqui a pouco eu vou dizer o tema, não estranhe, está aqui no texto. Não sou eu quem diz, é Paulo quem fala. Ele já começa falando assim: ó Gálatas, quer que diz na sua Bíblia? Insensatos. Vai depender da tradução, alguns trazem outras palavras que eu vou falar aqui. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Primeira pergunta. Verso 2: quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Segunda pergunta. Verso 3: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terceira pergunta. Verso 4: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Quarta pergunta. Se na verdade foram em vão. Verso 5: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quinta pergunta. Portanto, amados irmãos, Paulo começa a falar no capítulo 3, ele começa a chamar a atenção das igrejas da Galácia, daqueles irmãos, daqueles cristãos, trazendo, apelando para a experiência que eles já haviam tido em Cristo. Mas por que eu estou falando isso? A palavra que você começou a entender aqui no verso 3, a palavra que Paulo escreve aqui aos irmãos da Galácia, é uma palavra muito forte. Ele diz: ó Gálatas insensatos. Mas antes de entrar nesse assunto, eu preciso, nessa noite, explanar um pouquinho do pano de fundo, para a gente entender o que é que Paulo quer nos ensinar nessa noite. Amém? Portanto, preste bem atenção. Aqui, quando Paulo escreve esta carta aos Gálatas, é uma carta que Paulo escreve furioso, com raiva, indignado. O coração dele está um coração totalmente com raiva daqueles irmãos, ou uma indignação santa, pelo simples fato de que ele havia estado naquelas regiões da Galácia, pregado a Jesus Cristo, pregado o Evangelho, pregado a salvação que há somente em Jesus, pregou a cruz, pregou o ministério de Cristo, o que Cristo fez, o que Cristo realizou, o que Cristo falou, pregou a morte de Jesus no meio deles, e depois pregou também que esse Jesus que viveu, que sofreu, que pregou o amor, que pregou o perdão, ele foi morto por causa dos nossos pecados, e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Portanto, esse é o evangelho que Paulo pregou, dizendo: irmãos, é preciso somente crer nessa mensagem para que você tenha o coração, a mente, a alma transformada pela revelação de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Em resumo, isso é o evangelho.
O evangelho é que você não pode fazer nada por você mesmo, e a gente precisa crer naquele que fez por nós, morrendo na cruz, ressuscitando ao terceiro dia, e que vai viver para toda a eternidade, e que um dia voltará para buscar aqueles que são seus. Você crê nisso? Você crê nessa mensagem? Pois é, os Gálatas também creram nessa mensagem. Sabe o que aconteceu? Que Paulo saiu daquela região quando ele pregou o evangelho e começou a entrar algumas pessoas chamadas de judaizantes. Algumas pessoas vieram e começaram a percorrer aquela localidade que não era uma cidade, era uma região da Galácia onde havia várias comunidades cristãs. E Paulo sabe disso, que algumas pessoas começaram a entrar nessas comunidades dizendo o seguinte, preste bem atenção no que é que eles diziam. Ele diz, olha, vocês que creram em Jesus, vocês não estão salvos ainda. Vocês que entregaram a vida a Jesus, vocês que se converteram, vocês não estão salvos ainda. É preciso fazer algo mais. E os irmãos da Galácia disseram, o que é esse algo mais? Vocês precisam cumprir a lei de Moisés. Porque se vocês não cumprirem a lei de Moisés, vocês não podem ser salvos. E essa doutrina começou a inflamar os irmãos, e o que estava acontecendo é que esses irmãos, se creram no Senhor, começaram a definhar da fé. Começaram a querer misturar lei e graça, lei e fé. Aí Paulo, quando soube disso, Paulo ficou indignado. E ele usa essa palavra muito forte, quando ele diz, ó Gálatas insensatos. Agora, quando Paulo escreve essa carta, ele está fazendo em algumas coisas, algumas defesas, a defesa do seu apostolado, mas também, irmãos, a defesa de que nós somos salvos mediante a fé, independentemente das obras da lei. Você crê assim também ou não? Nós somos salvos por Cristo, crendo nele, confiando nele, naquilo que ele fez por nós, independentemente das obras da lei, porque pelas obras da lei, Paulo vai defender aqui, ninguém poderá ser salvo. Está claro isso, irmãos? Amém? Você consegue compreender isso? Eu sou salvo porque pelo que eu fiz? Você é salvo pelo que você faz? Não. Nós somos salvos porque nós cremos naquele que já fez todas as coisas. Jesus de Nazaré, há 2.000 anos atrás, morreu por mim, pagou o preço por mim, e eu preciso só crer nele para ter a minha alma salva por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo aqui, ele escreve, indignado com os irmãos, dizendo, meus queridos, ou é lei, ou é graça, ou você está de um lado, ou você está do outro. Portanto, eu coloquei um tema aqui que parece ser um tema bastante duro, mas que de fato é o que Paulo está expressando aqui nesses versículos. Qual é o tema, pastor, da mensagem de hoje? Eu coloquei, não sei se vocês lembram, mas o tema é o seguinte: não seja um cristão imbecil. É muito duro. Você consegue repetir isso comigo também ou não? Vamos lá, diga comigo. Não seja um cristão imbecil. Diga. Não seja um cristão imbecil. Pastor, o que é isso? Você está dizendo que um cristão pode ser imbecil? Não, irmão, não sou eu quem diz isso. Quem diz isso é Paulo. Vamos ler de novo, versículo 1, capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Ora, preste bem atenção. Paulo chama, na minha versão, de insensatos. Essa palavra no grego é anoetos, que significa tolo, nécio, imbecil, louco. Outra tradução traz estúpido. E aí você escolhe como você quer, chamar esses irmãos. Eu escolhi a palavra imbecil. Agora, o que é que Paulo quer dizer aqui, irmãos? Outra coisa que a gente precisa entender é o seguinte, preste bem atenção. Qual é a lei que Paulo se refere aqui?
Qual é a lei que Paulo está ensinando aqui? Será que Paulo está falando dos 10 mandamentos? A Elisa disse que não, já negou aqui o negócio. Será que o que Paulo está falando aqui, né, é a guarda do sábado? Será que é isso que Paulo está preocupado? Irmãos, preste bem atenção aqui no texto. Olha, o que é que eu quero que você entenda nessa noite? O que Paulo está dizendo para mim e para você é o seguinte: eu não posso ser um cristão levado por qualquer vento de doutrina, porque a doutrina correta pode descer um anjo do céu, se pregar outro evangelho, que valendo o que já foi exposto, Paulo vai dizer no capítulo 1, seja amaldiçoado. O que Paulo está dizendo para mim, para você é o seguinte: se eu quero ser um cristão maduro, se eu quero ser um cristão consciente, se eu quero ser um cristão que possa discernir entre o que é certo e o que é errado, entre o verdadeiro e o que é falso, eu preciso entender essas questões que Paulo traz aqui. E Paulo aqui faz 5 perguntas, mas ele vai tratar da lei. Mas que lei é essa? Talvez eu vá dizer uma coisa aqui que você nunca tenha ouvido, que nós aprendemos muitas vezes errado, nós aprendemos distorcido, porque nós sempre ouvimos dizer que existe diferença entre lei moral e lei cerimonial, porque quem faz e quem prega essas coisas diz isso. Olha, não, o que Paulo está falando aqui é da lei moral. A lei moral a gente precisa obedecer, a lei cerimonial já foi embora. Mas quero dizer uma coisa para você aqui nessa noite, para você nunca esquecer disso em nome de Jesus. A Bíblia é taxativa, não existe diferença de lei moral, lei cerimonial, lei civil ou qualquer tipo de diferenciação ou divisão da lei. Você sabia disso? Amém ou não? Nem a Elisa sabia dessa. Quando você lê o Velho Testamento, não existe, irmãos, divisão. Isso aqui é lei moral, isso aqui é lei cerimonial, isso aqui é a lei de Moisés, isso aqui é a lei de Deus. Não existe essa diferenciação. Quem faz essa diferenciação são os adventistas e outras seitas. Por isso que confunde muito o cristão, porque o cristão olha para a lei e ele quer saber onde é lei moral, lei cerimonial, lei civil, e ele fica nessa agonia. Será que eu estou cumprindo a lei moral? Será que eu estou desobedecendo? Será que essa lei vale para hoje? Será que não vale? Biblicamente falando, irmãos, prestem bem atenção, nós estamos lendo a palavra desde o dia 1º de janeiro. De lá para cá estamos terminando o Pentateuco. Quem leu comigo, quem acompanhou a leitura, vai perceber de uma coisa: não existe um versículo, um capítulo dizendo isso aqui é lei moral, isso aqui é lei cerimonial, porque a Bíblia trata a lei como um todo. De fato, o que acontece é que toda a lei, ela é basicamente 613 mandamentos. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? São 613 mandamentos. E o judeu, o fariseu, o saduceu ficava angustiado porque ele queria cumprir todos os mandamentos. Quando Paulo, que era fariseu, doutor da lei, conhecedor da lei, ele se encontra com Cristo, ele diz: irmãos, acaba com esse negócio de lei, agora nós estamos vivendo uma outra lei, é a lei do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? É interessante, irmãos, notar, preste bem atenção no que eu vou dizer, para você depois conferir na sua Bíblia, essa diferença de lei moral, lei cerimonial, né? A Bíblia não faz distinção nesse termo. O que a Bíblia trata, por exemplo, e que alguns adventistas querem negar, é que de fato há uma só registro da lei. O que alguns que defendem a lei vai dizer o seguinte: não existe a lei de Deus e a lei de Moisés. Já ouviram isso ou não? Tem a lei de Deus e a lei de Moisés. A Isaías, capítulo 33, verso 2, vai dizer o seguinte, vai dizer que há um só legislador. E quando a Bíblia fala sobre a lei de Moisés, lei de Deus, coisas desse tipo, está fazendo uma correlação entre eles, entre ambos. Ou seja, o que é que significa? Se você ler, por exemplo, você vai ler depois, Neemias, capítulo 8, verso 1, 3, 8, 14 e 18, você vai ver que a lei de Deus é chamada de lei de Deus, lei de Moisés, e ela é tida como uma só. O que é que eu quero dizer com isso? Quando Paulo escreve aos Gálatas, está na sua mente toda a lei. 613 mandamentos. Deu para entender? Amém? Amém ou não? O que Paulo está dizendo é isso. Irmãos, a lei é isso aqui, olha, 613. Você quer viver por essa lei?
Você quer viver querendo obedecer a lei todo dia? Então você vai estar debaixo de maldição. Ou você entrega a sua vida a Cristo e vive pelo Evangelho e vive pela graça, ou você vai estar debaixo dessa maldição terrível, quer viver com medo, quer viver sobrecarregado, quer viver em pavor, porque quem vivia pela lei vivia com medo de estar sempre pecando diante de Deus. Ora, preste bem atenção aqui. Algumas seitas, alguns movimentos vão dizer que a lei moral de Deus são os 10 mandamentos. No entanto, a gente tem que entender, irmãos, a Bíblia como uma progressão. O que acontecia no Antigo Testamento não pode, ele vai se aperfeiçoando até chegar na revelação completa, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Vou dar só um exemplo. Preste bem atenção no exemplo. Tem um mandamento da lei que diz o seguinte: se você tem um filho rebelde, um filho desobediente, um filho que não obedece a você, você tem que levar esse filho ao sacerdote. E ele tem que convocar os anciãos, os homens, e apedrejar esse filho, até que ele morra, para que sirva de exemplo para os outros. Você sabia que tem isso na Bíblia? E aí, irmãos, é para fazer isso? Quem aqui tem coragem de fazer isso? Ninguém. Por quê? Porque isso é um aspecto horroroso da lei. Quando Cristo vem, Ele estabelece uma nova aliança, um novo pacto, e diz: olha, esse pacto passou, agora o pacto é outro. O pacto está debaixo da potente e soberana vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deu para entender? A lei diz coisas terríveis para você cumprir. Olha, por que Deus permite isso? Porque a Bíblia diz, irmãos, que pela lei vem um conhecimento do pecado. Quanto mais eu leio a lei, eu vejo quanto eu sou pecador e quanto eu erro. Por isso que eu dependo de Jesus Cristo todos os dias da minha vida, porque se Ele fosse esperar obedecer toda a lei, eu estaria perdido. Isso posto, você prestar atenção no que eu vou dizer. Quando Jesus vem, em Mateus 22, 37 ao 39, a Bíblia diz que Jesus olha para o Antigo Testamento, para os 613 mandamentos, para aquele estatuto da morte, da escravidão, da tristeza, da dor, da angústia, e ele resume em toda a lei, ou seja, os 613 mandamentos, não apenas os 10, resume em toda a lei em 2 mandamentos. Aí eu pergunto a você, quais são esses 12 mandamentos que Jesus resumiu? Quem lembra? Quem lembra o que Jesus disse? Mateus 22, 37, 39. Toda a lei se resume a isso: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Você está entendendo o que eu estou dizendo agora ou não? Eu preciso estar preocupado com 613 mandamentos? Não, eu preciso estar preocupado com 2. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Isso é libertador ou não? Isso é libertador ou não, irmãos? Eu não preciso estar preocupado, se eu tropecei, se eu andei uma légua, se eu andei Não, eu sei entender uma coisa. Eu tenho que amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, e tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, porque quem ama o próximo como a si mesmo, ele não faz mal ao próximo. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que Jesus resume esses 12 mandamentos citando 2 textos do Velho. Ele cita Deuteronômio 6, verso 5, e cita Levítico 19, 18. Ele faz uma junção desses 2 mandamentos e diz: olha, toda a lei se resume nisso aqui. Não precisa viver angustiado, preocupado, o que é que você vai cumprir, o que é que você vai deixar de cumprir. Faça isso. Ame a Deus, mas ame seu irmão também. Porque é no irmão que eu demonstro que eu de fato amo a Deus. Está claro, irmãos? Diga amém, você está entendendo? Agora, para complicar mais ainda, Paulo olha toda a conjuntura da região da Galácia. Os judaizantes lá enchiam a cabeça dos cristãos, tem que cumprir a lei. Aí Paulo olha para tudo aquilo, aí Paulo diz: não, eu vou ser mais claro para vocês.
Eu vou ser mais simples para vocês. Abra aí na sua Bíblia, na carta de Gálatas, não precisa nem sair daqui. Gálatas capítulo 5, versos 13 ao 15. Olha o que diz o texto. 13 e 14. Lembre-se que a lei era 613 mandamentos, que Jesus resume para quantos? Para 2. Olha o que Paulo diz aqui, como é libertador. Olha o que ele diz. Gálatas capítulo 5, verso 13 e 14. Você achou? Guarda esse versículo na sua Bíblia. Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Paulo vai chamar a lei de escravidão. Paulo diz: vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Agora veja o que ele diz no verso 14. Quem pode ler? Leia, bem alto, bem alto. E agora? Os fariseus diziam, é 613, não pode errar num. Aí Paulo vai dizer também em Gálatas, que se você errar num, você errou em todos. Jesus chega, resume em 2. Aí Paulo diz assim: irmãos, vocês da Galácia estão preocupados em guardar a lei. Lembre de uma coisa, verso 14: porque toda a lei se cumpre em um só preceito. Em quantos preceitos? Um só. Que preceito é esse? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Paulo está dizendo, irmãos, uma coisa muito simples. Quem ama o próximo como a si mesmo, quem demonstra amor pelo próximo como a si mesmo, ele está na mesma medida amando a Deus. Paulo resume de forma brilhante a questão da lei. Diz, irmãos, quem ama não mata, não é assassino. Entendeu agora o que Paulo está dizendo? Quem ama não se preocupa, né, ou não está preocupado em se vai obedecer isso ou aquilo. Ele ama, e porque ele ama, ele demonstra no coração, nas atitudes, no dia a dia, o amor de Jesus. E é só isso que Jesus quer ver em mim e em você, em nome de Jesus. Aí tem crente que fica preocupado, angustiado. Será que eu pequei hoje em quê? Meu Deus, perdoa. E agora? Ame, ame e ame. É o que Jesus está dizendo aqui para você nessa noite. É o que Paulo resume aqui em Gálatas. Amém, amados? Agora, esse tempo vai embora, tem tanta coisa para dizer. Agora a questão é, por que então Paulo chama esses crentes de imbecis, de insensatos, de tolos, de nécios, de estúpidos, de loucos? Agora preste bem atenção. Como diz o filósofo Mário Sérgio Cortella, ele diz uma frase interessante. Ele diz: não confunda imbecilidade com deficiência. Tem gente que nasce com alguma deficiência mental. A deficiência é uma condição, você já nasce com ela, não tem como você mudar. Agora, a imbecilidade é uma escolha. Eu posso ser imbecil em algum assunto que eu não entendo. Pode ou não pode? Você pode também, todos nós podemos ser imbecis em algum assunto que a gente não entende, mas ser imbecil é uma escolha, então eu posso deixar de ser. Está claro, irmãos? Eu posso deixar de ser. É só querer aprender, é só querer entender. Aí eu vou deixar de ser imbecil em alguns assuntos. É o que Paulo está dizendo aqui aos irmãos. Paulo não está, irmão, dizendo que todos aqueles irmãos ali da Galácia eram imbecis, de pessoas que não tinham juízo certo. Estavam dizendo aqui simplesmente que eles não estavam entendendo. E porque não estavam entendendo, a vida deles estava correndo perigo. Porque eles, ao invés de se agarrar com Jesus, estavam se agarrando com Moisés. Estavam abraçados com Moisés, com a lei, com o mandamento, com coisas desse tipo. Paulo diz, vocês são tolos por pensar assim. Jesus veio e nos libertou de todo tipo de maldição. Nós não podemos andar escravizados como eles. Nós agora somos livres em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. Por isso que eu acho aqui fantástico. Mas deixa eu caminhar.
Eles estavam aqui se afastando da pureza do Evangelho. Eles estavam se afastando de Jesus, da simplicidade do Evangelho. E quantos hoje estão assim? Se afastando da simplicidade do Evangelho, porque obedecem a pastores, a líderes, a igrejas, a seitas, e não entendem que Jesus é simples, o Evangelho é simples, e ao invés de nos escravizar, Jesus nos dá a liberdade e a paz que a gente precisa em nossa alma. Diferentemente da religiosidade, diferentemente da seita, diferentemente da religião, da escravidão que oprime. Tem muita gente oprimida dentro da igreja, porque não descobriu ainda a liberdade e a paz que há em Jesus, o nosso Salvador. Então Paulo chama eles à consciência, e Paulo faz aqui 5 perguntas. Acompanhe comigo, por favor. Paulo faz aqui 5 perguntas. Primeira pergunta, pastor, qual é? Vamos botar para o texto? Quero ser bem prático agora e bem rápido. Essa introdução era necessária para você entender o que é que Paulo está dizendo aqui. Quais são as 5 perguntas? A primeira pergunta é: Gálatas, quem vos fascinou a vós outros? Quem vos fascinou, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Paulo havia pregado a Jesus, havia falado da cruz, que Jesus havia deixado o seu trono da sua glória para se fazer carne, habitar entre nós, morrer na cruz, pagar os preços dos nossos pecados, e ele expôs isso aos Gálatas, e os Gálatas entenderam essa mensagem, mas agora estavam se afastando. A Paulo diz: irmãos, a primeira pergunta é: quem vos fascinou? Como é que eu faço para deixar de ser imbecil nesse assunto? É o que Paulo está dizendo. A primeira pergunta é: quem vos fascinou? E a palavra fascinar aqui, irmãos, significa seduzir. Paulo pergunta aos irmãos: irmãos, quem seduziu vocês? Vocês começaram bem, crendo em Jesus, e agora vocês querem viver querendo cumprir a lei? Quem foi que seduziu vocês? A palavra também significa iludir, enganar, enfeitiçar. É a palavra mais correta a ser usada aqui. É como se Paulo estivesse perguntando: irmãos, quem foi que enfeitiçou vocês para tirar vocês da simplicidade do Evangelho e querer escravizar vocês de novo? Eles ficaram enfeitiçados pelos falsos mestres, pelos falsos pregadores. Os irmãos que começaram tão bem, crendo em Jesus, agora estavam querendo crer em Moisés. Paulo vai defender aqui que a justificação é pela fé somente, independentemente das obras da lei. Paulo chama esses falsos mestres de feiticeiro, para dizer: esse feitiço que colocaram em vocês é para a perdição de vocês. Acabem com isso. Acabem com isso. Coloque os seus olhos em Jesus, e quem coloca os olhos em Jesus não é enganado pelas seitas, pelo engano, pelo falso profeta, por aqueles que pregam a mentira, porque quem crê em Jesus, irmãos, crê no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está claro isso aqui ou não? O que Paulo está dizendo aqui: tem gente que é como um feiticeiro. A pregação, o ensinamento engana as pessoas, e ele parece ser verdadeiro, mas de fato não é. É um truque para enganar. O que mais a gente vê na internet é gente assim. Feiticeiros evangélicos, feiticeiros gospels, usando arte, truque, magia boba, coisas sem nenhum fundamento, para enganar as pessoas. Paulo diz: se você crê em Jesus, quando você olha para esses homens, você ignora, você não quer saber, porque você já creu naquele que pode todas as coisas. Segunda pergunta, Paulo vai perguntar o seguinte: irmãos, vocês receberam o Espírito Santo pela prática da lei ou pela pregação da fé? Você recebeu o Espírito Santo pelo quê? Pela prática da lei ou pela pregação da fé? É o que Paulo pergunta. Nós recebemos o Espírito Santo quando a gente creu nesse sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Foi assim com você ou não? A gente era cego, perdido, miserável, pecadores, cegos pela religiosidade, cegos pelo mundo,
cegos por tudo, mas quando a gente encontrou a verdade do Evangelho, os nossos olhos se abriram e nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas almas, das nossas vidas, e isso mudou radicalmente o nosso coração. Foi assim que aconteceu com você? Amém ou não? O Evangelho não para se fazer com o objetivo de receber. O que é que quer dizer isso? O Evangelho não é para você receber como se fosse um objetivo que você tem que fazer algo para poder receber o Evangelho. O Evangelho é o contrário, você recebe para você tê-lo. Você não tem para recebê-lo, você recebe para tê-lo. Não sei se você ficou confundido agora. No Evangelho é assim: eu creio para ter. Eu não preciso fazer para tê-lo. Porque quem fez, já foi feito. O escritor de Hebreus vai dizer, foi feito uma vez por todas e para sempre. O sacrifício foi feito. Quem fez? Foi o pastor? Quem fez foi Jesus de Nazaré, louvado seja o seu santo nome. Portanto, as respostas de Paulo é muito simples. Vocês receberam o Espírito Santo por quê? Porque nós cremos. Então por que agora estão querendo voltar para a lei? Terceira pergunta, Paulo diz, somos aperfeiçoados pelos esforços próprios? Ou a gente é aperfeiçoado pelo Espírito de Deus? Isso aqui é fundamental o que Paulo pergunta. Por que quer dizer isso, irmãos? Preste bem atenção. Porque aqueles pregadores estavam dizendo o seguinte: você vai ser aperfeiçoado quando você começar a cumprir a lei todo dia. Aí aqueles crentes ficaram apavorados. E agora? Vou ter que obedecer a lei todo dia. E agora? Como é que vai ser a minha vida? E fica naquela angústia. Paulo diz, meus queridos, deixem de bobagem, a gente se esforça, a gente é aperfeiçoado, não é pela lei não, mas é pelo Espírito de Deus que habita em nós, porque pela lei nós não temos condição de cumprir nada. Está claro ou não, irmãos? Pela lei eu não tenho condição de cumprir nada. Quando eu olho para a lei, eu vejo o quanto eu sou imperfeito. Mas quando eu olho para Cristo, eu só posso levantar as mãos e dizer, Senhor, muito obrigado. Porque se não fosse Jesus na minha vida, eu não tinha condição nem de estar aqui nessa noite. Quem nos aperfeiçoa, que nos santifica, que nos limpa todos os dias, é o Espírito Santo de Deus, que começou a obra em nós, e há de completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Portanto, o que Paulo está dizendo, se você voltar para a lei, isso vai ser um retrocesso, e não um progresso. Nós somos chamados para andar para frente, e não para trás. A quarta pergunta, irmãos: suportamos o sofrimento pela fé ou pela lei? Ao que consta, aqueles irmãos haviam sofrido quando entregaram a vida a Cristo. Ora, viver a vida em Cristo, irmãos, é sofrer também pela fé. Quantos aqui, quando entregaram a vida a Jesus, foram perseguidos? A Bíblia diz que os primeiros que vão nos perseguir é quem, irmãos? As pessoas da própria casa. Eu me lembro quando eu entreguei minha vida a Jesus, minha mãe muito religiosa, ela olhou para mim e disse, agora eu estou sabendo que você agora é da lei dos crentes. Não tem esse negócio, né, da lei dos crentes? Não, crente não tem lei não, pai, crente tem Jesus. Entendeu? Quem tem lei é adventista. Você agora é da lei dos crentes. Eu disse, não, agora eu sou de Jesus. Agora é diferente. Eu vivia sob a lei da religiosidade, mas eu encontrei com o Senhor e dono da minha vida, Jesus de Nazaré, que me amou, que me perdoou, que limpou os meus pecados e me recebeu sendo eu miserável pecador. Foi assim com você também ou não? Você agora... Olha, vou dizer um negócio para você, minha mãe disse. Eu não quero saber de você se batizando de novo, porque você já foi batizado. E eu não quero culto aqui em casa não. Vou logo dizendo, não quero culto aqui em casa não. Negócio de culto, não quero isso não. Os inimigos serão o da sua própria casa. Entendeu? É seu pai, é sua mãe, ou é o seu marido, ou é a sua esposa, ou é um primo, é alguém, é o seu próximo.
Você tem que levantar a cabeça, dizer, todo mundo pode ser contra, mas do meu lado está o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Ele pegou na minha mão e não vai soltar mais nunca na minha vida. Entendeu, amados? Que Paulo está dizendo isso aqui, irmãos, isso aqui é para eles. Meus queridos, vocês sofreram por causa de Moisés? Por causa da lei? Ou porque vocês creram em Jesus? Entendeu? Ele está dizendo, se você viver pela lei, você vai viver bem, sossegado, porque está em seus normais. Paulo vai dizer, olha, se eu prego a lei, por que então eu sou perseguido? Eu prego a Cristo. E porque eu prego a Cristo, eu sou perseguido. Mas se eu pregar a lei, eu vou ser abraçado. Mas quem entrega a vida a Jesus tem que entender isso. Antes da glória, tem a cruz para carregar todos os dias da nossa vida. Evangelho não é sossego. Evangelho é guerra, é campo de batalha, mas é também saber que do nosso lado está o general, o todo-poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, e Ele não perde nenhuma guerra. Essa é a mensagem, irmãos. Paulo está dizendo aqui isso aqui para eles. Vocês sofreram em vão, foi? Sofreram tanto para aceitar Jesus? E agora vem qualquer um, conversa qualquer coisa na cabeça de vocês. Vocês querem abandonar Jesus para viver agora a lei de Moisés? Que evangelho é esse que vocês creram? Tem uma frase que eu guardei e eu fiz questão de escrever, que eu vi esses dias, que diz assim, irmãos, prestem atenção. Jeremias não foi lançado num poço por ter dito, creia e te darei a vitória. Daniel não foi lançado na cova dos leões por dizer, Jesus te ama. João Batista não foi decapitado por ter dito, eu profetizo na tua vida, bênção. Foi isso que João Batista disse? Esse é o evangelho que as pessoas querem ouvir. Esse é o evangelho que tem nada a ver com o evangelho que Paulo pregou. Esse é o evangelho que traz perseguição. Evangelho que acaricia os nossos ouvidos e faz com que a gente pense que somos alguma coisa. Não é evangelho, é outro evangelho, aquilo que Paulo pregou. Dizendo que se o anjo do céu descer, caia fora, não creia nisso não. Porque o evangelho vai esmagar o nosso coração, esmagar a nossa alma e mostrar o quanto nós somos miseráveis. Para que a gente abra os olhos e entenda que pelo meu próprio esforço eu não posso fazer nada. Por isso que eu tenho que dobrar o joelho e dizer, Senhor, me socorre. Porque se depender de mim, eu vou para o inferno. Entendeu, amados? Amém? A Jesus que é tão bom, Ele disse, agora você chegou onde eu quero que você esteja. Por isso que Jesus vai dizer nas bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E toda a bem-aventurança é disso aqui, ó. É mostrar que aquele que reconhece quem é, de fato, é que pode ser salvo por Jesus. Mas deixa eu caminhar. Quinta pergunta e última. Paulo vai dizer, o que operou milagres entre vocês? Operou milagres em nome de Moisés? Ou foi em nome de Jesus? Quem opera milagre, irmãos, em nosso meio? Não estou falando aqui de milagres, esse que passa na televisão, não. Milagre, todo dia ter paz na alma, isso é um milagre. Todo dia acordar, levantar a mão para o céu, isso é um milagre. Você se converter, miserável como você é, e eu também, isso é um milagre. Quem opera milagre no nosso meio, irmãos? Foi Moisés ou é Jesus de Nazaré? É quem? É quem, irmãos? Jesus de Nazaré, aleluia. Não é o pastor, não é o presbítero, não são os diáconos, é Jesus de Nazaré. Paulo está dizendo isso aqui a eles, irmãos, lembre de uma coisa, vocês começaram a obra crendo em Jesus, então continue crendo em Jesus, até o fim da sua vida, creia em Jesus, creia nele, de todo o seu coração, de toda a sua alma, creia nele, que só Ele é que opera milagre no seu coração e na sua vida e na sua família. Só o Espírito pode operar milagre, o Espírito de Jesus. É como se ele estivesse perguntando o seguinte, quando alguém se converte, irmãos, em nosso meio, quando alguém se converte no meio de vocês, ele recebeu o Espírito Santo com a mensagem da lei,
Ou qual a mensagem do Evangelho? Qual é a resposta? Do Evangelho. Entendeu agora? As curas acontecem em nome de Cristo. Não é em nome de Moisés. É em nome de Cristo. Até aqui tudo bem? Está dando para entender? Amém? Eu quero terminar dizendo o seguinte. Quais são as implicações disso que a gente tem a ser? As implicações são as seguintes. Preste atenção comigo e você vai pensar comigo sobre isso. Primeiro, a primeira pergunta é interessante quando Paulo diz assim: quem foi que enfeitiçou vocês? Por quê? Porque isso nos mostra o perigo dos falsos pregadores. Tem muita gente hoje enganando as pessoas, falsos pregadores, falsos ministros, pregando um falso evangelho. E como é que eu descubro? É muito simples, irmãos. Muito simples. Um falso pregador, ele sempre vai exaltar-se a si mesmo. Um falso pregador sempre vai querer mostrar que ele é o tal, ou ele é o caminho para você receber qualquer coisa. O verdadeiro pregador do evangelho sabe que nada é. E ele não aponta para si mesmo, nunca. Ele sempre tem que apontar para Jesus de Nazaré. Porque nós, pregadores, não somos nada, somos pó, somos barro, somos cinza, mas aquele que está no nosso meio, ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O que mais a gente tem visto são pregadores que se exaltam a si próprios, mostrando como se ele fosse o novo Messias. Você sabe distinguir entre o falso e o verdadeiro? O falso líder é esse, judaizantes, que diz: olha, vocês têm que me seguir, porque eu guardo a lei. Aí Paulo diz: não, não é assim não. Vocês têm que seguir a Jesus. Essa é a diferença. Vocês têm que seguir a Jesus. Não é a pregador não, irmãos. Diga amém, igreja, pelo amor de Deus. Vocês têm que seguir a Jesus. Não é a pregador não. Tem crente que vê dentro dos nossos pregadores, ou cantores, seja lá quem for, olha aqueles camaradas e começa aquela idolatria gospel. Acaba com isso. Todo homem é pó, é cinza, é pecador, mas Jesus é digno de honra, de glória e de adoração. Eu gosto de alguns pregadores. Tem uns que eu gosto mais, tem outros que eu gosto menos. Entendeu? Mas eu amo mesmo é Jesus de Nazaré. Entendeu, amados? Aqui eu devoto mesmo é a Jesus de Nazaré. Não é Paulo, nem Pedro, é a Jesus de Nazaré, porque eu sei que Ele me ama. Segunda pergunta nos traz outra coisa interessante. O Espírito foi recebido pela pregação ou da lei ou pela fé? Ou seja, o que é que significa? É o perigo das falsas mensagens. Naquela época tinha falsa mensagem, hoje em dia também vai ter falsa mensagem até Jesus voltar. O que é isso? São mensagens superficiais. Mensagens que não geram convertidos verdadeiros. Mensagens que tem um homem como centro. Mensagens que se esquecem de Cristo e mostra que o homem é tudo, é maravilhoso, ele está no centro, e a inologia é para o homem, a devoção é para o homem, a pregação é para o homem, para que o homem saia da igreja com a sensação de que ele é maravilhoso. Vou dar só uma ilustração com relação a isso. Certa vez um grupo de pregadores foram visitar a Inglaterra no tempo de Charles Spurgeon. E de manhã foram visitar a Capela de Cristal, que era outro pregador, muito conhecido na época, renomado. E eles pela manhã escutaram aquele grande pregador, aquele grande orador. E quando terminou a mensagem, eles saíram, aquele grupo de pastores saíram para fora e disseram o seguinte: mas que homem maravilhoso, que homem fantástico, que erudição, que cultura, que sabedoria, que oratória maravilhosa, que inteligência fantástica. Aí à noite eles foram visitar a capela de Charles Spurgeon. Chegando na capela de Charles Spurgeon, ouviram a mensagem, ouviram a pregação. Quando terminou a mensagem, eles saíram para fora. E o que foi que eles disseram? Eles disseram: que Cristo maravilhoso foi esse que nós ouvimos nessa noite. Que Cristo maravilhoso é esse que Spurgeon pregou. Entendeu a diferença?
Pela manhã se exaltou o homem. À noite se exaltou a Cristo, que foi realmente pregado em verdade. A gente tem que sair da igreja, irmãos, e dizer: rapaz, que mensagem que eu escutei. Que Cristo é esse que eu preciso amar ainda mais. Que Cristo é esse que eu preciso conhecer. Pastor Júnior pregou hoje sobre um Cristo maravilhoso. Que Cristo lindo é esse que nos ama, sendo nós miseráveis pecadores. Que Cristo é esse que enche o meu coração, que enche a minha alma, que me traz paz para viver a semana inteira nas nuvens, porque eu sei que Ele tem cuidado de mim. Se você quiser sair exaltando o pregador, o problema é seu, mas eu quero sair dessa noite exaltando a esse Jesus. Terceira pergunta: você busca aperfeiçoar com os esforços próprios? Ou você busca se aperfeiçoar em Cristo? Isso aqui é uma grande verdade. Que Paulo está dizendo o seguinte, vamos lá, para concluir. Paulo está dizendo aqui, irmãos, tenham cuidado, para que você não venha a confiar em si mesmo. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, não é que a gente não deva cooperar no nosso crescimento. O que Paulo está dizendo aqui é que a gente não deve confiar nisso. Quem é que nos faz crescer? Quem é que te faz crescer? É você mesmo? Ou é o Espírito de Deus que habita em você? Você confia em quem? Em você mesmo? Ou você confia em Cristo todos os dias da sua vida? Aquele que confia em si mesmo, para ser santo, ele vira muitas vezes um legalista. Quarta pergunta: o que você passa, o que o problema, as dificuldades é em vão? Aqui há o perigo da gente não entender o propósito do sofrimento. Todos nós sofremos. Todos nós passamos lutas, dificuldades, problemas. A grande verdade e a grande dificuldade que muitas pessoas têm é distinguir entre o objetivo da dor. Só existe dois tipos de dores. Aquelas que a gente não entende e aquelas que a gente acha que entende. Todas elas só quer dizer uma coisa: você não é tão bom quanto você acha. Você não é tão bonzão, perfeitão como você pensa que é. Confie em Jesus. Confie nele. Porque toda dor, todo sofrimento, toda tribulação, tendo Jesus ao lado, nos traz crescimento. E não vergonha, nem tristeza. Porque a gente sabe que o que a gente passa é porque Deus tem permitido. E por fim, amados, o que é que produz milagre? A obra da lei ou pregação da fé? O que é que significa isso? É o perigo do emocionalismo sem evangelho. Quando a gente vem para a igreja e diz: hoje eu senti um arrepio tão bom. Hoje eu senti uma emoção, hoje eu chorei. É bom, é. Mas produz o que em seu coração? Produz o que na sua alma? Produz o que na sua consciência? Produz o que na sua maturidade? Esse é o grande perigo. Pessoas que querem só milagres, milagres e milagres, quando muitas vezes esses milagres estão divorciados do Evangelho de Jesus. Tem gente que quer ver coisas sobrenaturais, mas não entende que no nosso dia a dia, Deus tem trazido milagres todos os dias na nossa existência. O Mauro Renato pregou hoje de manhã perfeitamente sobre isso. Milagre, irmãos, sabe o que é? Milagre é você estar aqui nessa noite, louvando esse Deus maravilhoso. Não esqueço nunca, nunca na minha vida. Um pastor, colega nosso, já falei isso aqui na igreja, um pastor colega nosso, lá em Pernambuco, eu trabalhei junto. Ele teve câncer do fígado, câncer de fígado. Começou a definhar, começou a adoecer, foi internado e tudo mais, fui visitá-lo. Quando eu cheguei lá para visitá-lo, ele estava esquelético, parecia um aidético, assim, no estágio já final da doença. E aí eu comecei a conversar, eu não conseguia nem olhar para ele, era um homem forte, né, fisicamente forte. Eu comecei a olhar para ele, comecei a ficar triste. E ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci, nunca vou esquecer. Ele disse: eu estou doido para ver se eu vou ficar bom, para ver se eu consigo tomar água sozinho, para ver se eu consigo ir no banheiro sozinho.
para ver se eu consigo me limpar sozinho, porque eu não faço mais isso. É uma tristeza tão grande que eu sinto, porque as coisas que eu fazia todo dia, agora é que eu estou dando valor. Irmãos, isso tocou profundamente na minha alma. Tem tanta coisa que a gente faz todo dia e a gente não presta atenção. Ao invés de a gente agradecer a Deus, Jesus, muito obrigado, porque eu estou bebendo essa água, louvado seja o teu nome, que eu consigo andar sozinho dentro de casa. Muito obrigado, Senhor, porque eu ainda estou com saúde. Muito obrigado porque minhas faculdades sabem pensar. Muito obrigado, Senhor, pelas coisas pequenas no dia a dia. Aleluia, isso é milagre de Deus na sua vida, irmãos, em nome de Jesus. A gente lembra de agradecer? A gente agradece na falta. Melhor, a gente sente a necessidade na falta e esquece de agradecer quando temos. Esse grande perigo a gente vê hoje, todos os dias, nas igrejas. É emocionalismo sem evangelho. Se aquela terceira pergunta gera legalista, essa pergunta aqui gera fanatismo. Eu quero terminar dizendo o seguinte, para a gente orar e para a ceia. Paulo diz aqui uma coisa bem resumida, ele diz só isso. Lei é igual à escravidão. Graça é igual à liberdade. Simples. Quer viver pela lei? Vai ser escravo. Quer viver pela fé? Quer viver pela graça? Mediante a fé em Jesus? É liberdade, é paz, é saber que nós já somos de Cristo Jesus e o inferno não pode mudar isso. A pergunta é, qual dessas a gente escolhe? A escolha fica com cada um de nós. Tem uma frase de George Whitefield que diz o seguinte, uma frase maravilhosa, ele diz assim: um sermão pobre é aquele que não produz nenhuma ofensa. É aquele que não deixa o pecador indignado consigo mesmo ou indignado com o pregador. É aquele que não deixa o pecador indignado ou consigo mesmo ou com o pregador. Nessa noite você ficou indignado com quem? Comigo ou com você mesmo? Curva a sua cabeça e vamos orar. Eu estou indignado comigo mesmo. O quanto eu preciso melhorar. O quanto eu preciso desse Jesus. O quanto muitas vezes eu sou falho, miserável, pecador, e eu preciso estar mais perto desse Jesus que me amou com amor eterno. Para que não seja um cristão alienado, idiotizado, como esses aqui da Galácia estavam. Que Deus nos perdoe os pecados e nos guarde a cada dia. Pai, muito obrigado, Deus, por tudo quanto ouvimos nessa noite. Perdoa as nossas falhas, Pai Santo, porque dependemos do Senhor a cada dia. Oh Deus, muito obrigado, Pai Santo, pelo ar que respiramos. Muito obrigado, ó Deus, por poder comer, por poder tomar uma água, por poder, Senhor, fazer as coisas corriqueiras no dia a dia. Isso é milagre de Deus em nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado conta da minha vida e vai continuar cuidando da vida de cada um. Abençoa cada visitante aqui nessa noite, que o Teu Santo Espírito possa compungir-lhes o coração. Falar, ó Deus, na sua alma. Que eles possam sair daqui, ó Deus, não glorificando o pregador, porque nada somos, mas que eles possam sair daqui, ó Deus, pelo menos pensando, eu preciso conhecer esse Jesus, eu preciso conhecer não o Jesus da religião, não o Jesus dos meus pais, não o Jesus que me contaram, mas o Jesus da palavra, esse que está aqui nessa noite, e que eu tenho certeza que falou o seu coração nessa noite, e que falou a você também que está nos acompanhando pela internet. Ó Deus, muito obrigado pela Tua santa palavra. Converte os nossos corações. Converte-nos, ó Deus, a cada dia. Que a gente pare, ó Deus, de buscar homens, pregadores, cantores, seja lá quem for, mas que a gente recomece a te buscar a Ti somente, Jesus. Porque somente em Jesus é que podemos ter a paz que nós precisamos todos os dias da nossa vida. Tira do nosso coração qualquer idolatria, tira do nosso coração qualquer soberba, que a gente diminua e que o Senhor cresça em nossa vida, que o Senhor cresça nessa igreja, porque aqui toda honra,
toda glória, todo louvor não vai para homem algum, mas vai para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É assim que nós te rogamos, com corações gratos, em nome de Jesus. Amém.